Prezados irmãos, prezadas irmãs, simpatizantes do ideal espírita, os nossos sinceros votos de muita paz. Na data de hoje nós estaremos dando sequência no estudo do livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, Quando Voltar a Primavera. E hoje nós estaremos abordando o item 16, Cingindo-se, lavou os pés. Como todo livro de Amélia, ela nos traz, através das passagens do tempo de Jesus, ela nos traz ensinamentos bastante importantes, aos quais nós precisamos entender e colocar em prática nos dias de hoje. Já se passaram tanto tempo, mas nós ainda somos carentes desses esclarecimentos e desses ensinamentos para que a gente possa compreender um pouco melhor as coisas, as lições, a receita de felicidade deixada por Jesus. Então, pedimos o auxílio da espiritualidade maior, pedimos a assistência de Jesus, o nosso mestre, nosso modelo e guia, para que possa nos auxiliar nesses instantes e que possamos não só compreender a mensagem de Amélia, mas também interiorizar isso em nós e colocar em prática. Porque assim como a fé sem obras é morta, o ensinamento sem a prática, sem que ele realmente nos transforme para melhor, também não tem valor algum. Então, o texto descreve, esse texto de Amélia, ele descreve a última ceia de Jesus, quando ele, em um gesto de suprema humildade, lavou os pés dos discípulos, ensinando que a verdadeira grandeza está no servir. A mensagem central é a lição de fraternidade, caridade e amor, mostrando que seguir o Cristo é renunciar ao egoísmo para viver a cooperação e a doação em memória dele. Então, no primeiro parágrafo do livro, Amélia nos traz o seguinte: os cirros borrascosos já se acumulavam sombrios. A odiosa agitação política e a perseguição gratuita da inveja armavam de ódio os partícipes da tragédia, que logo mais culminaria no irremediável acumpliciamento que teria seu atro desfecho no Gólgota. Só nesse primeiro parágrafo aqui, nós podemos tirar alguns pontos importantes. Quando ela fala que os cirros borrascosos já se acumulavam sombrios, ela fala em tempestades morais, nascidas da intolerância e da disputa. Trazendo esses ensinamentos para a nossa atualidade, para o dia de hoje, para os dias de hoje, nós não encontramos nada tão diferente. Quando nós falamos de intolerância racial, quando nós falamos de intolerância política, quantas brigas, quantos desentendimentos, porque nós não entendemos e não aceitamos que o nosso próximo pense diferente daquilo que nós pensamos. Isso vale para a política, isso vale para a religião. Muitas vezes nós achamos que a nossa forma de pensar, voltada à religião, voltada à política, voltada à homofobia, é a única e a mais correta.
e nós nos tornamos muitas vezes aquele que incita a discórdia e não aquele que traz o esclarecimento à luz do Espiritismo, né? Quando a gente fala em esclarecimento à luz do Espiritismo, nós estamos falando em realmente sermos espíritas de fato, né? Tudo que está acontecendo no mundo hoje, que nós estamos vendo a todo instante, como nós falamos da intolerância política, religiosa, homofóbica, de raça, nós muitas vezes esquecemos de buscar esses esclarecimentos à luz do Espiritismo, para que nós possamos entender o que está acontecendo e nos posicionarmos como espíritas, mas não apenas no exterior, e sim que nós realmente entendemos, nós assimilamos aquele conhecimento e de fato é assim que nós pensamos. Eu tenho presenciado posicionamentos de irmãos dentro da doutrina espírita que me deixam um pouco preocupado, que me deixam um tanto surpreso. Quando o assunto é política, quando o assunto é violência, crime, pontos de vistas que trazem a incitação a mais violência, que traz uma colaboração ainda maior àquilo que já está quase pegando fogo. E essas pessoas que eu conheço, assim, espíritas de longa data, se posicionando de forma a colocar ainda mais gasolina nesse fogo. Então, aí a gente começa a pensar, né, qual o objetivo que nós estamos buscando o Espiritismo. Se naquele tempo de Jesus, e a gente vai ver aqui com o transcorrer desse estudo, que as pessoas ao mesmo tempo que estavam com Jesus, dali a um pouco não estavam mais, aquelas pessoas que agiam no sentido de induzir a violência, tanto é que Jesus teve o fim que teve, apoiado por muitos da multidão que foram beneficiados por Jesus, realmente aquela mensagem que nós vemos na literatura espírita, que o avanço tecnológico nos últimos milênios no mundo realmente é surpreendente, e de fato é. Quando nós falamos um notebook, em um celular, qualquer coisa que envolva tecnologia, hoje nós buscamos o que tem de mais moderno. Daqui a um mês isso não é mais o mais moderno. Daqui a um mês isso já é ultrapassado, já existe uma outra tecnologia a ponto de nós não conseguirmos acompanhar. Mas quando nós falamos da moral, da evolução moral do ser humano, do espírito, que é um espírito que encarna e reencarna sucessivas vezes, realmente nós entendemos quando o que os espíritos falam, que a evolução moral do espírito nesse período é pífia, é muito pequena. A evolução moral quase não avançou. Ou seja, nós vemos companheiros de ideal espírita se posicionando de uma forma bastante preocupante, né? Tanto numa conversa informal, quanto em comentários em redes sociais, quando o assunto incita uma discussão. E aí realmente a gente fica pensando, né? O que nós estamos fazendo desses esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz? Né? Como que está sendo a nossa interiorização desses esclarecimentos? Afinal de contas, qual é o nosso objetivo de buscar a casa e a causa espírita, se nós ainda agimos e pensamos com tanta violência, com tanta discordância daquilo que foi ensinado e esclarecido por Jesus? Né? O ódio coletivo daquela época, né, que realmente tornou
esse clima tão pesado que precedia os preparativos da última ceia de Jesus. Quando a gente fala em ódio coletivo, nós estamos falando daquele ódio que nós sentimos induzidos pela forma de pensar do outro. Nós não temos, muitas vezes, o discernimento do que nós entendemos correto. Se todo mundo está criticando, eu também critico. Se todo mundo fala que para acertar o mundo tem que haver derramamento de sangue, então eu também vou defender essa ideia. Busquemos esclarecimentos no Espiritismo do porquê que tudo o que está acontecendo dessa forma. Para que nós entendamos, para que nós possamos realmente ser semeadores da tranquilidade, para que nós possamos ser semeadores do esclarecimento e não muitas vezes da discórdia. Porque quando nós falamos em ódio coletivo, quando nós falamos em ser induzidos pelas outras pessoas, cabe-nos a reflexão com quem nós andamos. Quais são as nossas companhias? Que tipo de conversa que nos atrai? Que tipo de perfil em rede social nos atrai? Que tipo de conteúdo está nos atraindo? É esse tipo de análise que fez com que aquelas pessoas, talvez até nós, lá no tempo de Jesus, não tiveram. E as coisas aconteceram como aconteceram. Então é muito importante essa reflexão para que nós possamos realmente sermos aquele que traz o alento, e não o ódio. Dando sequência no livro da Amélia, ela continua. O mestre se encontrava em Jerusalém. Demoravam-se na sensibilidade da sua alma, em notas de tristeza, as vibrações da desconcertante e dos gritos entusiastas das multidão que o saudara dias antes. Todavia, não obstante o rebuliço injustificável após as emoções desordenadas que transitam dos altiplanos às baixadas dos sentimentos, aqueles mesmos ovacionadores foram sendo consumidos pelos tóxicos daninhos da trivialidade e das questiúnicas frívolas que abriram as brechas para o crime por vindouro e a anarquia. Aqui fala muito da instabilidade do ser humano daquela época, da instabilidade que norteia muitas vezes os nossos sentimentos até os dias de hoje. Aqueles que se deixam levar pelas opiniões, aqueles que se deixam levar pelas aparências. Se todo mundo pensa assim, então eu também penso. Se todo mundo condena, então eu também condeno. E o interessante é que para a gente combater isso, o Espiritismo nos traz, aliás, isso é bíblico, né? Lá em Mateus 5,37, quando Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Como Jesus nunca falava de uma forma direta, ele sempre falava de uma forma para que a gente pensasse no seu ensinamento. Aqui nós temos alguns pontos a considerar. Para que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não, nós temos que ter conhecimento. Em tudo na vida é assim. Para nós tomarmos uma decisão firme, ou pelo menos para que a gente tenha certeza naquilo que nós estamos decidindo, nós temos que ter conhecimento. Se nós não tivermos conhecimento, nós não temos como ser firmes. Porque nós estamos indo na opinião alheia. Nós estamos indo porque todo mundo está indo.
E para que a gente tenha um conhecimento, para que a gente tenha um posicionamento firme, é preciso estudo. É preciso entender É preciso entender o porquê que eu estou acreditando daquela forma. E aí nós estamos falando de fé raciocinada. Aquela fé que nós, como diz, né, no ensinamento espírita, é aquela fé que se confronta frente a frente com a razão. Então, se as coisas estão acontecendo dessa forma, nós buscamos um esclarecimento em nossa fé, o porquê que as coisas estão acontecendo assim. Qual o objetivo das coisas acontecerem assim? Aqueles eram os dias preparatórios da Páscoa, os dos primeiros pães ázimos. O símbolo do Cordeiro Pascal era e continua sendo de grande significação para Israel. Evocava as horas amargas que precediam a saída do Egito da escravidão. É interessante essa passagem porque ele fala aqui, muitas vezes nós temos uma ideia equivocada de que a Páscoa foi criada em virtude do que aconteceu com Jesus. A última ceia, a crucificação, e ele ressuscitou na Páscoa. Né? Então a Páscoa é em virtude disso. E na verdade a Páscoa já existia antes desse acontecimento. Eles comemoravam a libertação da escravidão do povo hebreu do Egito. E foi usado essa Páscoa, foi usado esse momento, porque tudo aconteceu próximo desse momento, para aludir também à Páscoa que já existia antes de Jesus, a uma conotação mais religiosa. Né? Então a Páscoa não é criação, ela não surgiu com o que aconteceu com Jesus, né? Ela já acontecia, ela já existia antes. Dando continuidade na Amélia, ela diz assim: o mestre que por várias vezes anunciara a paixão e acabara de dar as últimas instruções, desvestiu a indumentária larga e, cingindo-se de uma toalha, tomou de uma bacia com água, acercou-se dos companheiros e começou a lavar-lhe os pés e enxugá-los com o tecido que se atava. A suprema humildade, em excelsa lição de amor, seria a expressão final da renúncia de si mesmo. Antes de nós continuarmos aqui, é importante a gente entender o que era essa prática do lava-pés. Naquela época, as pessoas tinham o costume, as pessoas andavam descalças. E aí, imaginemos a situação, né? Você andando descalço, num clima árido, um clima de deserto, com o solo extremamente quente. E quando você chegava na casa, na residência da pessoa que ia te receber, era como se fosse uma boa hospitalidade, aquele que estava te recebendo lavar os teus pés em uma bacia com água fria. E essa prática era feita geralmente por um serviçal daquela casa. Então isso era uma boa prática, de uma boa hospitalidade. Aí imagine a sensação boa que você sentia, né? Aquilo refrescava até o perispírito. Você com os pés ali cansados, quentes, doídos de caminhar descalço naquela areia quente, e você chegava e colocava os pés em uma bacia, teus pés eram lavados, eram secos, aquilo era extremamente refrescante. E isso era uma prática, né, que quem recebia fazia com quem estava chegando. E era uma prática, como eu disse, feita pelos serviçais. Não se davam conta os amigos daquele ensinamento ímpar. Chegando a Simão Pedro, perguntou-lhe este: Senhor, tu a mim me lavas os pés? Respondeu-lhes Jesus: O que eu faço tu não o sabes agora,
mas entendê-lo-ás mais tarde. Disse-lhe Pedro: não me lavarás os pés jamais. Replicou Jesus: se eu não te lavar os pés, não terá parte comigo. Aqui Pedro, a gente sabe que Pedro era um dos apóstolos que mais se assemelha com a gente, com o seu jeito de ser. Que é tudo para agora, muitas vezes não entende o ensinamento de Jesus, é explosivo, né? Então, nós temos muito do apóstolo Pedro, né? Então, não que ele falou para Jesus num tom de autoritarismo: você não vai lavar os meus pés. Ele falou no sentido que Jesus era o mestre, e ele não podia permitir que o mestre lavasse os pés dele, que isso era um serviço humilde, era um serviço de um serviçal, né? Há um momento de profundo silêncio após isso, cheio de expectação. O discípulo desperta e exclama com emoção incontida: Senhor, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. A inesquecível mensagem do ato singular e único ergue os companheiros ao clímax da ternura. E quando o Rabi volve à mesa, ei-los que, já esquecidos da magnitude do feito, se põem a disputar a primazia de quem, dentre eles, é o mais amado, anelado por estar mais próximo, mais junto ao seu coração. Vejam que interessante. Jesus tinha acabado de exemplificar, através da prática do lava-pés, a lição da servidão, a lição da humildade. E poucos minutos depois, quando Jesus se volta à mesa, os apóstolos já estavam discutindo quem seria o mais amado, quem seria o melhor. E Jesus ficou triste. É relatado aqui na obra que Jesus ficou triste com isso, porque ele tinha acabado de falar, ele tinha acabado de dar o ensinamento, né, e aquilo os apóstolos não tinham entendido. Perpassa a tristeza pela face afável do mestre, que não pôde supitar as advertências. São as últimas instruções, a hora chega. Diz o mestre: qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Mas eu estou no meio de vós como quem serve. O que entre vós desejar ser o maior, faça-se o menor, o servo de todos, e aquele que manda seja como o que serve. Ele fizera isso há pouco, servira-os na condição de humilde fâmulo, dedicado e silencioso. Jesus, com esse ensinamento, ele veio na contramão do que nós entendemos no mundo de hoje. Por quê? O maior, segundo o ensinamento de Jesus, não é aquele que manda, não é aquele que realmente tem o poder, é aquele que serve. E é lógico e evidente que nós não estamos falando aqui de posição hierárquica. A lição de Jesus aqui é íntima, é moral, é sentimento. Essa lição não quer dizer que o presidente de uma empresa vai estar perdido e que o serviçal na escala mais baixa da hierarquia da empresa vai para o reino dos céus. A lição aqui é moral. Jesus veio na contramão ensinando que aquele humilde, aquele que serve com amor, que serve com gratidão, que serve de boa vontade, é maior perante Deus, é maior no reino dos céus. Ele veio nos falar que os nossos títulos aqui na terra não é moeda para entrada no plano espiritual a um bom lugar. O que é moeda de entrada, sim, é a nossa condição moral, se nós somos humildes, se nós fizermos a caridade, se nós auxiliamos o próximo. E como eu falei há pouco,
Tudo isso explica o que nós estamos vivendo hoje. Pensemos alguém que tenha um poder no judiciário altíssimo. Esse espírito que está ocupando esse poder, ele realmente veio para ocupar esse poder. Porém, isso para ele é uma prova. Ele está fazendo justiça com esse poder que ele tem? Ele está sendo justo? Ele está sendo correto? Se sim, ok. Ele vai sair daqui bem-aventurado e vai ter um bom retorno à pátria espiritual. Caso contrário, ele vai perceber que no plano espiritual houve um equívoco. Ele vai perceber que ele faliu na sua última encarnação porque ele se deixou levar pelo poder, pela ganância, pela vaidade, pelo ódio, pela vingança. Aquelas pessoas que ocupam elevados cargos na área política são espíritos que vieram para isso. São espíritos que vieram para provar isso. Eles precisam passar por essa prova porque faz parte do seu crescimento espiritual. Agora, o que eles estão fazendo com essa oportunidade? Já nos diz Haroldo Dutra Dias que se tem uma coisa que ninguém vai interferir, que ninguém vai nos atrapalhar, é quando nós estamos semeando. Quer semear pimenta? Não tem problema, pode semear. Ah, é bastante? É bastante, não tem problema. Só não esqueça que depois, além de colher a pimenta, você vai ter que provar também. O diferencial é que na hora da colheita, Jesus vai nos ajudar. Mas a gente precisa experimentar também aquilo que nós plantamos. Alguém que detém um alto poder hierárquico na medicina, na área da ciência, nas áreas industriais, grandes multinacionais, grandes milionários, não que esses não entrarão no reino dos céus. Depende muito de como que eles estão tratando, como que eles estão lidando com tudo isso, porque isso também é uma grande prova. Muitos desses milionários conseguem praticar o ensinamento de Jesus mesmo sendo ateus. São aquelas pessoas desprendidas dos bens terrenos, que se comprazem em ajudar o próximo, que se comprazem numa obra de caridade, no servir uma sopa, no se colocar de igual para igual com o andarilho, param e conversam com o andarilho nas ruas. E muitas vezes alguém que está numa escala hierárquica menor não consegue, porque se acha mais importante. Então esse é o ensinamento de Jesus. André Luiz, quando retornou à pátria espiritual, que ele teve permissão para entrar no nosso lar, ele quis ajudar aquele espírito recém-desencarnado que passava mal, e ele foi correndo lá porque ele era médico aqui na Terra. E ele viu que a sua intervenção, ao invés daquele espírito melhorar, ele piorou. Aí vieram os espíritos ali mais esclarecidos, pediram para ele se retirar, e ele não entendia o que estava acontecendo porque ele tinha uma ânsia em trabalhar para conseguir bônus horas, para que ele conseguisse se comunicar com os seus entes queridos aqui na Terra. Não, eu fui médico na Terra, eu posso ajudar. Não, mas aqui o teu status de médico, nesse momento, não vai nos ajudar. E qual foi o instrumento que ele ganhou para o trabalho? Uma vassoura. Não que todo médico que desencarne vai acontecer isso, mas naquele estágio evolutivo que ele se encontrava, os seus conhecimentos de medicina não iam ajudar em nada. Deram uma vassoura para ele, para que ele trabalhasse. E assim, muitas vezes a gente para pensar uma outra lição, que está no finalzinho dessa obra, desse capítulo dessa obra, porque esse capítulo não chega a abordar precisamente a crucificação de Jesus, mas ele trata também de Judas. E uma coisa interessante é que quando Jesus partiu o pão, o primeiro pedaço daquele pão ele dava, isso era costume da época, o primeiro pedaço do pão era dado para a pessoa mais importante. É como se fosse a primeira fatia do bolo de um aniversário.
E Jesus, quando partiu o pão e mergulhou no vinho, e esse vinho tinha todo um preparo, era 2/3 de água para 1 de vinho, tinha toda uma ritualística, e Jesus cumpria essa ritualística, porque ele não veio para destruir a lei. O primeiro pedaço de pão ele deu para Judas. E ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Tanto é que ele estava triste no final da ceia. Porque muitos daqueles que se acercavam de Jesus só queriam a cura do corpo. Os ensinamentos morais que ele dava, as pessoas não tinham interesse. E aí vem o Espiritismo nos esclarecer também qual foi a intenção, qual foi o ideal, o que Judas queria de fato. O que Judas pensava não era o fim de Jesus, matar Jesus, não. Ele queria entregar o poder a Jesus. Então ele entregou Jesus, Jesus foi preso. Qual que era a ideia dele? Jesus é preso. Judas faria o serviço sujo, mataria quem tivesse que matar, prepararia o reino, deixaria tudo certinho e entregaria para Jesus reinar. Mas quando prenderam Jesus, e os fariseus falavam que Jesus não seria mais libertado, e que ele seria escolhido e provavelmente seria crucificado, o Judas foi ver o tamanho da besteira que ele fez. E o arrependimento dele foi tanto que ele chegou ao suicídio. Por que tudo isso? Porque Judas era imediatista. Jesus falava que ele era o rei, mas o reino dele não era desse mundo, mas Judas queria que fosse para já. Não, peraí, fica um pouquinho guardado aí que a gente vai acertar a casa e você vai reinar aqui para nós, agora. E aí, quando eu estudei isso, eu fiquei pensando o quanto que nós pensamos assim também. Tanta coisa acontecendo no Brasil, tanta coisa acontecendo no mundo, tantas guerras com tantos países, gente se desentendendo. Será que realmente esse mundo de regeneração está vindo? Será que realmente está tendo mudança? Parece que não é isso que a gente está vendo. O problema é que o tempo que nós passamos encarnado é muito pouco, é muito curto para que nós possamos ver a evolução. Puxa, mas veio a pandemia, parece que depois da pandemia as coisas pioraram. Não. O tempo que nós estamos encarnados, por mais que nós permaneçamos na Terra por 100 anos, é muito curto. A gente não consegue ver uma evolução. Só que a gente não pode esquecer que o planeta é um barco que não está à deriva. O planeta é um barco que tem como nosso comandante Jesus. E as coisas estão acontecendo da forma com que tem que acontecer. Claro, se nós usássemos melhor o nosso livre-arbítrio, nós buscássemos nos esclarecer mais, colocar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, procurasse perdoar mais, procurasse relevar muitas coisas, talvez esse processo, esse desenvolvimento moral tivesse um pouco melhor, tivesse mais avançado. Mas, como ainda a gente não sabe fazer o bom uso do nosso livre-arbítrio, as coisas estão como estão, mas não temos dúvidas de que tudo vai acontecer da melhor forma, já está acontecendo da melhor forma. Jesus tem uma forma muito particular de educar espíritos, né? Ele tem uma forma muito dele de nos educar, de nos mostrar o caminho correto. E só os espíritos de luz que já passaram pela Terra, que já sofreram, que já arcaram com as consequências dos seus atos, que podem vir nos falar o quanto isso realmente é verdade. É isso, meus irmãos. É realmente uma obra um tanto quanto complexa, um capítulo um tanto quanto complexo, que nós temos que ler e reler e buscar Google, e enfim, mas realmente um capítulo muito rico, onde nós podemos, sem dúvida nenhuma, tirar alguns esclarecimentos muito importantes, né, para a nossa existência. Muito obrigado a todos pela atenção. Desculpem alguma falha
né? Eu também sou alguém que sempre estou buscando melhorar um pouco a cada estudo. Agradeço muito a organização desses estudos, o Maurício, e principalmente a Deus, né, por nos permitir que a gente possa nos debruçar um pouquinho a respeito dos ensinamentos de Jesus. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, um feliz e próspero 2026 e que possamos, mesmo que seja aos poucos, entender e praticar os ensinamentos de Jesus. Um grande abraço e até uma outra oportunidade, se assim Deus o permitir.